Que o Senhor abençoe grandemente essas crianças, que elas cresçam na graça e no conhecimento de Deus, e que Deus capacite os seus pais todos os dias para ensiná-las a sempre caminhar no caminho certo, fazer aquilo que é de santo, bom e correto e que agrada a Deus. Irmãos, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu estou aqui trazendo a mensagem da parte de Deus. E essas mensagens primeiro batem na gente, né? Primeiro a gente apanha em casa e depois a gente se transfere para a igreja aquilo que Deus ministrou em nós. Não é fácil subir aqui no altar para falar das coisas do Senhor. Às vezes parece que a gente está tranquilo, mas nem sempre nós estamos nervosos. Mas vamos fazer aquilo que Deus falou e colocou no nosso coração. Irmãos, em Lucas, capítulo 10, versículo 30, eu vou ler aqui alguns versículos e queria que os irmãos prestassem atenção naquilo que Deus está falando conosco. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem descia. E caiu nas mãos de ladrões, e estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo, porque aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igualmente modo, havia descido por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, o compadeceu dele e se aproximou, e fez curativos nas feridas dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levantou-o e levou para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, Deus esses dias estava falando comigo sobre coisas que acontecem no meio dos evangélicos. E eu queria que, se fosse possível, você repetisse comigo: Senhor, que não seja a minha mão, que não seja a minha boca, que não sejam os meus atos que machuque o meu irmão. Amém? Jesus, uma certa feita, foi indagado pelos homens, os doutores, as pessoas cultas, as pessoas com influência. E então ele contou essa história do samaritano, do homem que descia para Jericó, e eles tiraram sua roupa, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele em coma, deixaram ele muito machucado. E quando nós temos o hábito de pegar essa pregação e falar e pregar, mas muitas vezes nós não prestamos atenção no que realmente Jesus estava falando. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Crônicas, Crônicas capítulo 28, do versículo 9 em seguinte, fala sobre um profeta chamado Oded. E a Bíblia fala assim: e havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Oded. E ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e disse: eis que o Senhor Deus dos seus pais está irado com Judá, e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram, com tanta raiva que chegou aos céus. E agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá os seus escravos.
Agora escutem o que eu vou dizer. Mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor e a ira do Senhor está sobre vocês. E então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Querequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassá, filho de Abdai, se levantaram contra os que voltaram da guerra e lhes disseram: não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. E o furor e a ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e os despojos diante do chefe de todas as congregações, e os homens que foram citados nominalmente se levantaram e cuidaram dos prisioneiros. Com as suas roupas que estavam no meio dos despojos, os vestiram, e todos que estavam nus, e deram-lhe roupas, sandálias, comida, bebida, e os ungiram, e fizeram montar nos seus jumentos todos os que estavam fracos, e levaram até Jericó, a cidade das palmeiras. E os seus irmãos então voltaram para Samaria. Irmãos, muitas vezes nós somos muito rápidos para falar dos nossos irmãos. Talvez sejam os nossos irmãos de carne, ou talvez sejam os nossos irmãos da fé. E hoje em dia, com essa coisa de internet, então isso é muito rápido. Se alguém postar alguma coisa de Deus, rapidamente os próprios pessoas que dizem ser cristãos começam logo a escrever mensagem, a falar mal da pessoa, a colocar em dúvida aquela prática da pessoa. Será que é isso mesmo? Olha isso, olha aquilo. E hoje em dia nós estamos sendo levados por isso. A palavra de Deus diz que, conta-se a história, porque eram 12 tribos, e aquelas 12 tribos eram 12 filhos, então eles eram irmãos, todos filhos de Jacó. Mas a Bíblia diz que eles se dividiram, o reino do norte e o reino do sul, e um fez coisa errada, e Deus usou o seu irmão para repreendê-lo. Mas só que o seu irmão foi muito mais além. Irmão, talvez nós sabemos de algum erro de algum irmão, e nós queremos nos colocar muito mais santo do que o irmão. Mas a palavra de Deus diz que quando aquelas pessoas foram indagar a Jesus: Senhor, me fala aí os mandamentos, me conta aí. Aí Jesus falou assim: olha, o maior mandamento é ama seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor. E Deus tem que estar acima de tudo. E eles olharam para Jesus e falaram: não, é isso mesmo. Não, o senhor está indo bem. Começou bem, está indo bem. Vamos lá. E Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim: e o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou com ele: olha, o segundo mandamento é igual a esse, é parecido. Jesus estava falando assim: olha, você tem que sentir a dor do seu irmão como se fosse você. Você tem que servir o seu irmão como você gostaria de ser servido. Você tem que receber o seu irmão como você gostaria de ser recebido. Você tem que fazer por seu irmão aquilo que você gostaria que fizessem por você. Nós temos que agir com o próximo do jeito que nós gostaríamos que agisse conosco.
Mas muitas vezes nós somos o sacerdote que passamos de lado e olhando. Será que ele está vivo? Rapaz, não vou nem chegar perto. Quero nem saber o problema dele. Aí passa o levita. Rapaz, estou atrasado, já era para me ter saído já 6 horas de casa, 6h15, o louvor começa às 6h20. Eu acho que eu vou ter que correr. Rapaz, então, o que é aquilo? Não vou nem mexer. E é assim o nosso dia a dia. Nós começamos a ficar duros de coração. Passamos pelo próximo, passamos pelo amigo, passamos por as outras pessoas e nós não damos atenção a ela. E quando eu estava lendo sobre isso, Deus começou a me trazer tantas coisas, tantas falhas minhas, e eu falava: perdão, Jesus, perdão, Deus, perdão. Domingo passado foi por um triz, irmão. Eu estava vindo para a igreja e eu passei direto, zoom, e uma senhora, eu nem ia parar, mas aí eu falei assim: não, eu vou parar. E eu voltei e ela falou assim: você pode ler um versículo da sua Bíblia para mim? Irmão, eu não ia parar. Mas nos 45 do segundo tempo eu parei. E eu pedi desculpa a ela, falei: minha Bíblia é em português, mas o nosso Deus é um só. E eu li o versículo para ela. E ela pediu para mim dizer para ela, repetir 3 vezes onde estava o versículo, e eu repeti. Porque ela ia procurar quando chegasse em casa. Eu estou falando do meu exemplo, irmãos. Por um triz eu perdi a bênção. Por um triz eu perdi a bênção. Por um triz eu perdi a bênção. E às vezes nós sabemos que o nosso irmão está passando por certa dificuldade e nós não fazemos nada. Chega um irmão novo na igreja, nós que temos casa, que estamos estruturados, que temos, nós não convidamos o irmão para tomar um café. Nós não temos tempo para tomar um café com o irmão. Nós não abrimos a porta da nossa casa para o irmão sentir a glória de Deus nas nossas vidas. Nós não abrimos a boca para ministrar a bênção no coração, na vida do outro irmão. Porque nós estamos muito ocupados. Nós não queremos saber o problema do outro. Porque vai tomar o nosso tempo. Porque nós estamos atrasados. Porque eu não posso conversar com quem é da outra religião. Porque eles vão pensar o que de mim? E quando Jesus começa a falar dos mandamentos, aí eles falaram: você continua no caminho certo. Não, é isso mesmo. E que não concordaram com Jesus. Não, é isso mesmo. Mesmo que não faça, mas concorde. Não, é isso mesmo. Quantas vezes nós estamos na igreja e alguém fala uma palavra, a gente fala: aleluia, é isso aí, Jesus. Mas quando nós passamos da porta, nós não praticamos aquilo que foi falado. Nós não exercemos aquilo que foi nos ministrado. Deus quer muito mais do que ajuntamento de pessoas. Quando Jesus separou seus discípulos, ele disse assim: vai e faça discípulo por todas as nações, ensinando-as a guardar, ensinando a viver no caminho certo. Irmão, muitas vezes nós temos talento, mas nós não passamos esse talento para alguém. Talvez você toca muito bem o instrumento, mas na sua vida toda você não formou nenhum aluno. Você não formou ninguém que vai fazer a mesma coisa que você. Talvez você ministre muito bem, mas você não parou para dar dicas para alguém. Olha, você estuda assim, é bom você ler assim, é bom você escrever, anota desse jeito, faz um rascunho, faz alguma coisa assim.
Talvez nós não gastamos nosso tempo a falar: irmão, se você não pode orar assim, ora desse jeito, faz assim. Não tem problema se você orar em pé. Se você não pode ficar de joelho, ora em pé. Se você não consegue ficar parado, ora andando, mas ora. E nós passamos a nossa vida de lado e olhamos: rapaz, esse cara tem talento, hein? Mas eu não paro para ensinar ele. Ovelha gera ovelha, irmãos. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Pastor gera pastor. Nós temos que compreender isso. Você pode entrar aqui como uma ovelha e ter aptidão para algum tipo de cargo. Os líderes vão ver, vai separar você, vai começar a te instruir, vai começar a andar com você, para você ser imitador dele, para você aprender com eles. Aí você vai melhorando. Olha, agora você já é um diácono, então você vai ser consagrado diácono, porque quando a gente consagra alguém, é porque a pessoa já é. Não vou fazer uma coisa para você ser, você já é. Quando nós casamos, nós temos o nosso filho e nós começamos a preparar ele. Eu preparo meu filho para ser um homem, para ter responsabilidade, para fazer as coisas, para ser o chefe da família, para ser o sacerdote do lar. Eu sento com ele, eu falo com ele, eu instruo a ele, eu procuro dar exemplo a ele, porque eu estou gerando um discípulo que vai repetir os meus atos. Aí a mãe pega a filha: olha, filha, é assim, olha, é desse jeito. Hoje em dia cortaram muita coisa. Quando a gente era criança, era nos dado ferramenta para a gente brincar que estava trabalhando. Era o carrinho para a gente brincar que estava guiando. As menininhas ganhavam fogãozinho, não sei o que, as bonequinhas, porque quando ela tinha o bebê, ela já tinha noção do que fazer. Mas hoje em dia, quando a criança nasce, a gente mete um telemóvel, um telefone, um smartphone na mão dele e fala: vê aí o vídeo. E ele vai aprender o que, irmão? Vai aprender o que? A virar zumbi. Porque antigamente a gente brincava disso e quando chegava na hora a gente já tinha aptidão, porque nós já tínhamos visto aquilo. Você repete aquilo que você vê e você aperfeiçoa aquilo que você faz. Se você não faz, como é que vai aperfeiçoar? Quantas vezes, irmão, que eu ia trabalhar e levava meu filho, colocava ele num local seguro: olha, vai fazendo assim. De vez em quando eu voltava, isso está bom, não, é mais assim. E ele tinha a frase dele, o Aleph Juja, que o Aleph ia me ajudar. Pai, o Aleph Juja. Falei: amém, filho, vem ajudar o pai. Estava criando ali um discípulo que vai seguir meus passos mesmo que eu não queira. E Jesus estava lhe ensinando: olha, nós temos que andar assim, tem que ser assim, o padrão é esse. Primeiro é Deus, porque se você amar a Deus em si, acima de todas as coisas, quando Deus falar com você, você vai reconhecer a voz dele. Você vai saber: é Deus que está falando comigo. Você vai saber: olha, eu estou sendo repreendido porque o meu Pai me ama. Ele está me ensinando o caminho certo. Ele me deu uma cutucada que é para me se endireitar. Você já viu, às vezes a gente está meio dormindo assim, o pai da gente vai na costela, a gente... Às vezes a gente está no dia a dia, está meio sonolento, meio dormindo, Deus dá uma cutucada, fala: opa, o que foi? O que está acontecendo? Ah, é aqui. E aqueles homens então, ali pressionando Jesus, e Jesus, conhecendo o coração deles, sabia que havia maldade no coração deles, e falou assim: olha, eu vou contar uma história para vocês. Havia um certo homem que estava descendo para Jericó.
Às vezes nas nossas vidas nós estamos fazendo coisa que nós estamos descendo, irmãos. E o inimigo aproveita que nós descemos, que nós saímos do lugar que devíamos estar, que nós estamos longe da casa, estamos longe da presença, não estamos fazendo aquilo como deve ser, e ele vem, pá, nos maltrata. Aí nós esperamos porque alguém estenda a mão para nós, que alguém veja a nossa dor. Mas muitas vezes esse alguém, eu e você, estamos muito ocupados. Temos uma prioridade na nossa vida e não ouvimos a voz de Deus. Uma vez um pregador ia levar a palavra, e quando faltava 15 minutos para encerrar o culto, aquele pregador chegou, e o pastor pegou o microfone, irmãos, e foi uma metralhadora em cima do cara. E, olha aí, chegou aí. Quando o cara chegou na porta, olha aí, chegou aí, tá vendo lá? Ele que ia pregar não sei o que, lá, não sei o que. Agora eu vou dar a palavra para ele. Queria fazer a pessoa passar vergonha em público. E aquele irmão pegou o microfone e disse assim: irmãos, eu peço desculpa, porque eu vi um acidente, eu não podia vir sem socorrer aquelas pessoas. Então, enquanto eu pude, eu levei no hospital, eu fiz o que tinha que fazer. Mas agora estou aqui para terminar o meu dia cultuando com vocês. Peço perdão, espero que Deus tenha falado com vocês. E aquele pastor não sabia onde pôr a cara. Muitas vezes, irmãos, são os líderes, não estou dizendo o nosso pastor, estou falando uma visão geral, porque eu já fui machucado por pastor. Às vezes a pessoa que tem que te dar o remédio, que tem que te abençoar, é aquela que te abandona ou que te faz sofrer. Mas que não seja a minha mão a machucar o meu irmão. Que não seja a minha boca a falar mal, a machucar o meu irmão. Que não sejam os meus atos a fazer o meu irmão sofrer, a desamparar o meu irmão. E naquela época, quando nós lemos a história em Crônicas, Samaria era um local só de judeus. Como dizem eles, judeus puros. Mas na época de Jesus, Samaria era um local porque o povo de Deus, como foi ministrado hoje, se misturava com outras coisas, então Deus castigava eles. Teve um rei que pegou várias pessoas e colocou em Samaria. Então aquele povo era um povo misturado, não era um judeu puro. Falava a mesma língua, se vestia igual, andava igual, mas eles não consideravam. Consideravam eles como mestiços. Então eles não podiam entrar no templo, não podia. Teve uma divisão. Aí Deus pega uma pessoa mestiça, uma pessoa misturada, uma pessoa que veio do Brasil, que veio da China, que veio de outro lugar e coloca ele em destaque. Olha, o irmão da Assembleia não ajudou. O irmão da Batista não ajudou. O irmão da Presbiteriana não ajudou. Os irmãos da igreja não ajudaram, mas veio um. Que não era ligado à religião, mas que tinha compaixão no coração. E ele parou, ele gastou o seu tempo, ele gastou o seu óleo, ele gastou o seu azeite, ele gastou o seu amor. E ele colocou em cima do seu animal e levou, hospedou ele, vestiu ele, alimentou ele e ainda pagou a hospedagem. E disse: se faltar alguma coisa, eu te pago quando eu voltar. Irmão, vigie os seus dedos quando vai mandar mensagem para alguém. Porque às vezes nós tomamos a razão por nós e queremos. Não, eu vou mandar porque assim mesmo, ele vai ver como é que é. Deixa ele comigo.
Não, eu vou lá, vou falar com ele, vou mostrar para ele. Eu vou esfregar na cara dele. E quando Jesus disse, olha, chega lá e fala assim, irmão, eu te amo. Você falhou, você caiu, mas eu te amo. Segura na minha mão, vamos ficar de pé? Anda comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Afinal de contas, você é meu irmão. E a palavra de Deus diz que o povo que era dividido guerreou, era 10 tribos contra 2, e eles foram batendo, foram matando, e o resto que sobrou, eles arrancaram a roupa, deixaram homens, mulheres e crianças nuas, acorrentaram eles e saíram andando, os homens no cavalo e eles andando a pé. E quando chegaram na cidade, era uma festa, olha aí, nós ganhamos a guerra. Você ganhou a guerra de quem? Você machucou o filho do seu pai, que é seu irmão, você ganhou o quê? Porque você mandou uma mensagem dizendo as verdades? Ou porque você telefonou e falou que ele precisa de saber? Irmão, quando fazer alguma coisa, seja com carinho, seja com amor. Que quando você for fazer qualquer coisa, que o bálsamo esteja na sua mão. Deixa a pedra no chão, irmão. Use sua mão para afegar, fazer carinho. E a Bíblia diz que de Samaria se levantou um profeta, Odete. E quando aquele homem viu aquele povo chegando, aquela festa, aquele monte de gente nua, homem, mulher, criança, e eles todo pomposo, achando eu fiz grande coisa, ele olhou e viu os seus irmãos, ele não viu um adversário. Muitas vezes, irmãos, é preciso levantar um para abrir os nossos olhos. E aquele profeta disse, o que vocês estão fazendo? Deus está irado com isso. Na realidade era só para você chamar atenção, não era para você fazer isso, expor ele desse jeito, você fazer ele sofrer desse jeito, ele passar a noite chorando, ela passar a noite chorando, ela passar a noite triste, agora eu já não volto mais para a igreja, porque lá os irmãos não me amam, porque aonde era para ser acolhido, eu fui apedrejado, eu levei açoite, eu fui machucado. E aí se levantaram pessoas, chefes, e disseram, não traga isso para nós. Irmão, não faça isso. Não deixe isso dentro da sua casa. Não deixe isso entrar dentro da sua vida. Não deixe o seu telefone desse jeito. Não use ele desse jeito. Irmão, não use a sua boca desse jeito. Irmão, não use o seu ato desse jeito. Irmão, não use o seu cargo desse jeito. Porque tudo que nós usarmos seja para a honra e glória do Senhor. Que o veículo que você tem que seja bênção. Que a sua casa seja bênção. Que o seu aparelho seja bênção. Que a sua boca seja bênção. Nós somos os carregadores da verdade. Portanto, ide fazer discípulos por todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que vos tenho ordenado. Olha, vai por todas as nações e faz o bem. Fala que Deus é a melhor coisa que há no mundo, que Ele é salvação, que Ele é cura, que Ele é libertação, que Ele quebra cadeia, que Ele tira de prisão, que Ele abre porta aonde não há, que Ele traz à existência aquilo que não há, por sua causa. E a história diz que aqueles homens que se levantaram foram em direção àqueles prisioneiros e colocaram azeite, remédio em suas feridas, vestiram eles,
deram de comida e colocaram em cima dos seus próprios animais. Isso significa que não foi o animal dos outros, foi o próprio animal. Eu usar o que eu tenho para abençoar alguém. Irmão, você está indo para onde? Para a igreja? Estou. Entra aí, vamos comigo. Irmão, você está indo para casa? Estou. Me dá uma sacola dessa, deixa eu levar para você. Descansa sua mão um pouco. Alô, irmão? Oi, tudo bem? Tudo. Olha, você não quer vir aqui em casa tomar um café comigo? Café com o quê, irmão? Café com língua, não tem mais nada para comer, só o café e a língua para você engolir. Ah, irmão, eu até queria ir, mas eu não posso. Mas você não pode por quê, irmão? Porque eu estou sem passe. Ah, irmão, até queria ir, mas aqui em casa não tem nada para servir para ninguém. E às vezes a gente não sabe da necessidade do irmão, porque a gente não se compadece mais. A gente passa de largo. Porque a gente cumprimenta só os da frente, nem vai lá para o fundo. Porque depois, quando terminar aqui, eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que trabalhar. Não dá tempo de eu dar a paz do Senhor para o irmão. Irmãos, eu já me senti muito inferior. Quantas vezes, quando eu comecei para a igreja, nem roupa eu tinha, irmãos. Teve uma época que se eu soltasse minha calça, minha camisa, elas iam sozinha para a igreja. E a gente não se apercebe das coisas. Se você viu um irmão 1, 2, 3, 4 vezes com a mesma roupa, irmão, se liga. Deixa Deus te usar, dá um presente para o irmão. Ele não vai chegar para você pedir, não, esse terno eu só tenho esse. Não, esse sapato eu só vejo, porque eu só tenho esse. Eu calço 40, mas é 45, mas tá bom, só tenho esse. Porque nós não temos tempo de observar que o irmão precisa de ajuda. E muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não abençoamos o nosso irmão. E nós deixamos os nossos irmãos nus. E nós deixamos nossos irmãos com fome. E nós deixamos nossos irmãos com ferida. E nós não damos o nosso animal para ele chegar até em casa. Mas o Senhor falou no meu coração, primeiro Ele bateu bastante em mim. Bater não é maldade, irmão, não é maldade. Ele me corrigiu. Ele abriu os meus olhos para me ver naquilo que eu estava errando. Irmão, confesso a você que se Deus tivesse me dado essa palavra, eu não tivesse lido o versículo para aquela senhora, eu estaria muito mal, irmão. Mas hoje nós temos a oportunidade de sermos o bom samaritano, de sermos Odete, que se levanta e faz o bem. Nós sermos aqueles homens que se levantaram e vestiram o povo, e deram comida, e deram azeite, fizeram de tudo para que eles voltassem para a sua cidade. E a Bíblia diz que eles eram seus irmãos. Ah, mas ele não é meu irmão. A Bíblia fala que Jesus derramou o seu sangue por todos nós. E por causa do sangue de Jesus, nós temos uma aliança que é inquebrável. Então que Deus possa usar eu e você para fazer o bem. Que eu e você possamos ser o bom samaritano, independente do que os outros vão pensar.
Que muitas vezes, irmão, é vergonhoso a gente estar num lugar, estar numa firma, estar num trabalho, estar num local, e chega alguém que não tem nada a ver com Jesus e faz o bem, e a gente fica olhando, irmão. Quando na realidade nós que somos os primeiros a ser impulsionados a fazer o bem. A Bíblia fala que nós somos instrumentos. E um dia eu fiz uma oração meio esquisita. Jesus, que eu seja um dos seus instrumentos preferidos. Não tem aquela coisa preferida que você sempre põe a mão naquilo? Eu vou fazer tal, eu vou usar tal ferramenta. Eu preciso de tal ferramenta. Eu preciso de tal ferramenta. A Bíblia fala que nós somos instrumentos. Eu vou usar esse instrumento. Não, vai ficar bom se eu usar esse instrumento. Não, vai dar certo se eu usar esse instrumento. Não, vai ficar melhor se eu usar esse instrumento. A minha oração não é que eu queria ser melhor do que ninguém. A minha oração é que eu falei com Deus, Deus, eu quero mesmo ser usado. O meu avô era carpinteiro. E na caixinha de ferramenta que ele fez à mão, tinha algumas ferramentas que quando eu peguei na mão, você sente a marca. Que a pessoa começa a usar e fica a marca da mão, o formato da mão da pessoa na ferramenta. Começa a gastar ali e fica melhor até para usar. Você compra um calçado, quando sai da loja é muito bonito, é novinho e tal, você calça, mas na medida que você vai andando com ele, ele laceia, ele fica bom, ele fica melhor para você andar. Conforme o uso. Você coloca uma roupa e tal, e a mesma coisa. Na medida que você vai usando, ela vai ficando melhor. E que nós, irmãos, possamos ser essa ferramenta que seja sempre perto de Deus, pronta a ser usada, que Ele sempre lembre de nós. Não, eu vou usar a irmã Eliane aqui. Não, isso aqui é bom para o pastor Renato. Olha, isso aqui, rapaz, isso aqui é certinho, a cara do evangelista Railton. Deus faz as pessoas lembrar de nós. Porque Ele se lembra de nós. Deus não se lembra de mim. Irmãos, a Bíblia diz que nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Então Ele sempre vai lembrar de você. E sempre vai querer usar você como um instrumento de valor, um instrumento bom. Mas que nós possamos ter no nosso coração esse sentimento. Que nós possamos nos despojar de nós e sentir a dor e a necessidade do irmão. Que nós possamos estar aptos a ajudar, prontos a ajudar, disponíveis a ajudar. Que nós possamos transmitir o amor de Deus através da nossa vida. Que possamos ter compaixão do nosso irmão. E a Bíblia fala que ele estava ali, caído no chão. E o samaritano desceu do seu cavalo. Não foi cavalo, foi animal, mas eu estou pondo cavalo. Desceu do seu animal. Chegou perto dele. Se ajoelhou. E tratou das suas feridas. Você está bem? Talvez a pessoa está caída. Irmão, você está bem? Irmão, você está precisando do quê? Quer que eu ore por você? Irmão, você tem condição de ir embora para casa? Irmão, você tem o que lá na sua casa para você comer? Irmão, está tudo bem com a sua família? Você precisa de algum tipo de oração? A sua atitude é o melhor remédio. A sua atitude vai fazer toda a diferença. Talvez você não tenha palavra nenhuma para falar, mas sua atitude diz tudo. Às vezes quando a pessoa está no auge da dor, não importa o que você fala, talvez ela não ouça, mas a sua presença perto dela faz toda a diferença.
Que não seja as nossas mãos a ferir os nossos irmãos. Que não seja a nossa boca, que a Bíblia diz que a nossa palavra é como uma espada. Que nós não venhamos ferir o nosso irmão com aquilo que nós falamos. Que os nossos atos sejam atos para ajudar, para glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos refletir aquilo que realmente Deus é na nossa vida. E que nós possamos pagar o preço. Que nós possamos fazer as coisas. Irmão, Deus não vai te deixar desamparado. Não vai, irmão. Quando eu morava em Portugal, eu e minha esposa fomos encarregados de dirigir uma congregação. E um dia eu tinha 5 euros para colocar de combustível, para poder ir pregar. Mas 5 euros não chegava nem na metade do caminho. E quando eu cheguei no posto, que eu dei os 5 euros para a mulher, e ela diz, vai na bomba tal. E eu esperei o cara sair, e parei para abastecer. Aí eu comecei a abastecer e nunca mais parava, foi 5, 10, 15, 25, 30, e olhando para aquilo, 50, falei, Jesus, encheu o tanque. Que isso, Deus? Eu fiquei desesperado, voltei lá dentro e, minha senhora, é o seguinte, eu só paguei 5 euros. Ela falou assim, está aqui os seus 5 euros. Eu falei, não, mas eu já abasteci. Não, é porque o rapaz da frente, ele colocou não sei quantos euros e ele não quis o dinheiro de volta, ele foi embora, largou lá o combustível. O senhor usou? Eu falei, usei, enchi o tanque. Eu falei, então vai embora. Não interessa quem, irmão, Deus vai levantar alguém. Que seja eu, que seja você, não interessa quem. Eu aposto com você que não fez falta esse dinheiro para aquele homem naquele dia. Mas na hora foi um desespero, irmão, só vendo os ponteiros passar 5, 10, 15, 20, e eu não sabia da bênção, e só no desespero. Deus tem o melhor para nós, irmãos. A Bíblia fala que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Que nós possamos, ó Pai, viver essa justiça, viver o caminho, viver aquilo que Deus tem nos ensinado, que possamos verdadeiramente ser o bom samaritano, independente de onde nós estivermos, que nós possamos levar luz, levar cura, levar refrigério, que nós possamos levar a palavra de Deus, mesmo que não digamos nada. Muitas vezes você evangeliza sem falar uma palavra. Quantas vezes, eu fui trabalhar por último, há um tempo atrás, num lugar aqui chamado Antuérpia, eu cheguei lá e o cara olhou para mim, você tem cara de crente. Aí quando eu comecei a andar, o outro falou assim, você anda igual crente. Aí eu peguei meu prato para comer, quando eu sentei, ele falou, você senta igual crente. Eu falei, nem sabia que tem jeito de crente sentar, irmão. Aí eu fui e falei, eu sou evangélico. E graças a Deus, durante o tempo que eu estive naquela casa, eu passava a semana lá e só vinha fim de semana para casa, houve paz. E um dia o rapaz falou assim, rapaz, mas todo fim de semana, toda segunda-feira era uma confusão aqui, agora não tem, né? Aí eu entendi e falei, amém, Jesus, obrigado, que eu continue assim. Que eu continue fazendo a diferença. Que onde eu e você chegarmos, que possamos ser luz. Que possamos trazer o alimento, que possamos trazer a paz, que a nossa palavra seja bondosa, seja carinhosa, seja aconchegante. E se você não gostou da pregação, vai falar com Deus. Fala assim, Deus, eu acho que você está errado, mas eu creio que isso não vai acontecer. Mas antes de Deus falar com você, Ele falou comigo. E Ele me passou numa moenda essa semana, falou comigo, me deu um chacolejo, me colocou no prumo, me colocou em pé, me deu um tapa na bunda e falou, vai, anda.
Porque o pai é assim que faz, ele trata do filho, ele coloca no caminho, ele repreende quando precisa, ele dá amor quando precisa, ele tem atenção, ele quer sempre o bem e quer que o filho vá muito mais longe. E que nós possamos exercer o nosso ministério e ser o bom samaritano. Exercer essa função que nós temos na terra. Que não interessa de onde vem, se está descendo. Se está descendo é algum problema, irmão, ajuda ele a subir de volta. Que nós possamos pegar na mão e ajudar a chegar em casa, em Israel. Chegar na Nova Canaã. Porque nossa direção hoje é chegar na Nova Canaã, na cidade celestial. Irmão, lá no céu não vai ter muro, irmão, não tem cerquinha para você ficar, você fica do seu lado, eu fico do meu. Não tem isso lá, irmão. Nós vamos morar nas mansões celestiais. Olha que chique, nas mansões celestiais. Você vai morar nas mansões celestiais. E lá vai ter uma mesa, não é várias mesas. Vê aí na Bíblia, é uma mesa para banquete. E sentaremos nela. E cearemos com o próprio Deus. Então, se você tem alguma dificuldade com seu irmão, acerte aqui, porque no céu não vai ter como. É melhor você chegar no céu todo chamuscado do que você chegar lá faltando alguma coisa. Deus é bom. E se Ele fala conosco é porque Ele nos ama. É porque Ele quer que nós sigamos o caminho certo. Que nós fazemos o que é certo, que é de correto, bom, santo, justo e agradável. Para que todos nós possamos chegar no céu. E ali festejarmos junto com Ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus possa te abençoar. Agradeço a Deus e ao pastor pela oportunidade. Que tudo corra bem. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Irmão, eu não sei a condição que você chegou aqui hoje. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor. Talvez você está desanimado. Talvez você esteja caído à beira do caminho. Nós não sabemos, não prestamos atenção nisso. Então eu quero convidar você. Se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos por você, nós estaremos aqui orando. Nós não sabemos a sua dificuldade, como você está, do jeito que você está. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele preparou esse dia para te dizer para você: filho, eu te amo. Se você precisa, se você quer. Não, os atos que eu tenho feito não está agradando o Senhor como tinha que agradar. Hoje é a oportunidade. Senhor, me ajuda. Eu preciso ser melhor. Eu preciso dominar minha língua. Eu preciso dominar minha mão. Eu preciso dominar os meus atos. E se não há alguém, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, que ainda há de fazer. Pai, que todos os dias nós possamos nos lembrar da Tua palavra, Deus, e que nós possamos colocar Deus acima de todas as coisas, e que nós possamos amar o nosso irmão como a nossa carne, fazendo bem para ele. Sê conosco e nos guarda. Obrigado por tudo quanto tem feito. Abençoa, Senhor, a casa de cada um, o lar de cada um, a vida de cada um, o trabalho de cada um. Sê conosco, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana, Senhor, diferenciada, e que nós possamos viver o essencial, o melhor, que nós possamos provar do leite e do mel dessa terra, Deus, que nós possamos conquistar aquilo que nós não conquistamos até hoje, e que nós possamos, ó Pai, além de tudo, reconhecer que o Senhor está na nossa vida, e que tudo foi por Ti, e que tudo é para Ti, para o Seu louvor, para a Sua honra e para a Sua glória. Obrigado por tudo, e continua falando conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.